Ah, o professor Vicente já está aqui online, eu vou chamar ele aqui então. Adicionei. Salve, meu Boa caros. noite! Como é que tá, Agora ninguém nos Vicente? pega, hein? Ah, muito Dessa vez bom. vai dar certo a nossa live, hein? Isso. Deixa eu me arrumando aqui. Deixa tudo em Ajustar essa ordem. câmera aqui para nos aparecermos, né? Tudo bem com Tá você? muito bom. Tudo ótimo, Sérgio. Que satisfação poder dividir uma live, fazer esse diálogo com uma pessoa que é, ao meu ver, um dos grandes entusiastas da medicina veterinária legal, de todos esses empreendimentos necessários em termos de políticas públicas para que a gente possa avançar tecnicamente na repressão aos maus tratos, aos crimes contra os animais, enfim, e a tua liderança, me permita dizer assim, Sérgio, a tua liderança nesse campo da medicina veterinária legal, eu te reconheço como uma das nossas, se não a maior autoridade nesse campo, e o teu trabalho, esse teu entusiasmo que realmente é cativante, que tem levado aí a medicina veterinária legal, e a necessidade de a ampliação dos quadros, né, Sérgio, de peritos médico-veterinários, esse me parece uma das tuas iniciativas mais extraordinárias, né? E vendo eu aqui do Poder Judiciário, né, o quanto que, de fato, essas tuas iniciativas são importantes para nos dar a retaguarda necessária para fazer com que o processo, para que essas diligências tão necessárias de repressão a esses crimes possam efetivamente ter uma resposta estatal mais importante. Então, Sérgio, que bom que deu certo. Espero que o pessoal que está entrando aí para nos ouvir possa gostar aí da nossa interação. Obrigado pelas palavras. Ficamos muito honrados com a sua participação, com o seu aceite de participar com essa live aqui nessa noite. Nós que já tentamos, né, há umas 2 semanas, né, doutor Vicente, tentamos fazer uma live aqui sobre esse tema e, infelizmente, tivemos problemas técnicos naquela oportunidade, mas agora tenho certeza de que vamos ter uma ótima conversa aqui, um ótimo bate-papo com a participação dos nossos ouvintes que já estão aqui, um bom número, né? Já temos aqui várias pessoas conhecidas, pessoas do direito, pessoas da medicina veterinária legal, todo mundo interessado nesse importante tema que são os crimes contra a dignidade animal, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, já que o professor Vicente, né, foi tão elogioso assim a nossa pessoa, eu quero devolver falando que ele, para quem não sabe, para quem ainda não sabe, ele é um grande expoente hoje do direito animal. Ele vem levantando, se não o principal expoente, mas um dos principais expoentes hoje desse tema no Brasil. Ele que coordena um curso de especialização em direito animal, é o primeiro totalmente online. Eu tenho a honra de ser um dos professores do curso que ele organizou, né? Eu ministro a disciplina de Medicina Veterinária Legal do curso. E, da mesma forma, em contrapartida, o professor Vicente é também professor da disciplina de Noções de Direito do curso de especialização em Medicina Veterinária Legal da Quálitas. Uhum, Eu quero também perfeito. aqui agradecer e citar aqui a Peritos Vet. Essa live está acontecendo numa promoção da Peritos Vet, que foi idealizada pela nossa colega Luciana Vargas e pela nossa colega Janaína Grande. Hammerschmidt. As duas têm sido grandes batalhadoras, pesquisadoras, entusiastas desse tema, do tema da pesquisa e do desenvolvimento das ciências forenses relacionadas ao combate aos crimes contra os animais. Então, vamos começar essa nossa live, professor, já. Eu quero saber a sua opinião e da sua vivência, né?
o que nós poderíamos chamar de crimes contra a dignidade animal? Eu tenho certeza que muitos aqui nunca ouviram falar nesses termos. Eu vou interagir com você. Eu estou com o meu computador aqui ligado só quando eu estiver olhando para o lado aqui, porque eu estou acessando diretamente os textos legais aí para que a gente não possa ser o mais fiel possível aí às leis aí que regem essa temática. E antes de falar, Sérgio, me permita fazer também, realmente, como você já observou, um elogio ao entusiasmo e à iniciativa da doutora Luciana Vargas, da doutora Janaína Ramschmidt, aqui de Pinhais, onde eu moro, no estado do Paraná, que também, a cada encontro, a cada troca de ideias, a cada diálogo, eu me enriqueço. Entenda bem, Sérgio, que a minha formação é no direito, a minha vida foi construída na área do direito processual civil, né? Eu sou um neófito, você entenda que eu sou um iniciante na área do direito animal e, graças a essa interação com estudiosos na medicina veterinária, como você, como a doutora Luciana, como a doutora Janaína, é que eu estou podendo aprender um pouquinho para poder dar aquela contribuição do direito, né, aquele revestimento do direito, mas que é imprescindível a partir do conhecimento técnico que os médicos veterinários, que têm esse compromisso com a dignidade do animal, realmente podem nos outorgar. Então, eu deixo aqui um abraço fraterno à doutora Luciana, à doutora Janaína, né, e a todos os nossos médicos veterinários que têm nos acompanhado. E essa é uma característica do direito animal, né? É muito diferente. Você vai para um congresso, Sérgio, de direito penal, de direito civil, você só encontra advogado. Só encontra advogado. Agora, você vai para um congresso de direito animal, não, você vai encontrar juristas, advogados, mas vai encontrar médicos veterinários, biólogos, cientistas da terra, cientistas da natureza, ou seja, a interdisciplinariedade do direito animal é algo que me cativou, né, e me desafia constantemente a poder aprender mais e dar a minha contribuição também no campo do direito. Olha, Sérgio, essa primeira palavra que você acabou de utilizar, eu digo, é o nosso primeiro grande desafio na repressão desses crimes contra os animais. É uma redefinição do propósito dos crimes, especialmente o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Nós temos que desfazer, e isso é urgente, eu vou dizer por quê. Temos que desfazer essa concepção de que o bem jurídico, de que o propósito da criação de um crime, como o crime do artigo 32, seja proteger o meio ambiente. Nós temos que começar com isso, sabe? Nós não estamos aqui diante de um crime ambiental que vise a proteger meio ambiente, essa coisa abstrata chamada meio ambiente, ou a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Não. Aqui, a proteção é do animal enquanto indivíduo senciente, indivíduo que sofre física e psiquicamente, e que exatamente em função da sua senciência, eu digo mais, da sua consciência, da consciência que todos os animais têm, né? A senciência é apenas uma parcela desse estado maior que é a consciência animal, que envolve afetividade, que envolve comportamentos intencionais, que envolve, sobretudo, experiências subjetivas. Então, o que protege o artigo 32 da Lei 9.605, pelo menos o artigo 32, inequivocamente, não é um crime ambiental, não visa proteger o meio ambiente. Ele protege a dignidade animal. Isso, Sérgio, nós temos que repetir constantemente, porque os juízes ainda continuam analisando esse crime pela ótica do meio ambiente. E aí, Sérgio, eu já me permito antecipar. Uma das consequências mais dramáticas é você ver a aplicação do princípio da insignificância.
né? O princípio da insignificância penal para dizer, pescou 3, 4 peixes no período de defeso, utilizando apetrechos proibidos. Não, foram só 4 peixes. Portanto, houve insignificância, não atingiu o equilíbrio ecológico foi mantido, o crime não existiu. Isso eu acabei, Sérgio, eu estou falando isso já de começo, porque eu acabei de ver uma decisão do desembargador federal Ney Belo, que eu conheço ele pessoalmente, do TRF1. Claro que o desembargador seguiu a jurisprudência do tribunal dele, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, para dizer exatamente isso. Pescou uma pequena quantidade de peixes em período proibido, usando apetrechos de pesca proibidos, o crime, existe insignificância penal, não atingiu o bem jurídico protegido pela norma penal, então não é crime, está solto, está livre. Houve reforma. O tribunal reformou uma decisão que tinha condenado o sujeito que pescou esses peixes. Então, a partir do momento que a gente dá a significação verdadeira, real do artigo 32, o artigo 32 em nenhum momento fala em meio ambiente, equilíbrio ecológico, nada disso. Né? É a dignidade animal, o bem jurídico penalmente tutelado, pelo menos pelo artigo 32 da Lei 9.605. Esse deve ser o ponto de partida. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, nós temos o embasamento do artigo 32, ele está lá na Constituição, não é isso? Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que veda que os animais sejam submetidos à crueldade. Isso é um princípio constitucional, isso é básico, ou seja, nada do que acontece no Brasil, ou nenhuma norma no Brasil, pode contrariar essa regra, né? Portanto, quando se lê o artigo 32, tem que se ler baseado nesse guarda-chuva, não é, professor? Perfeitamente. Nós temos usado uma terminologia técnica do direito constitucional aliado com o direito penal para falar nos chamados, isso é um tema bem conhecido no âmbito penal, que são os chamados mandados de criminalização. Me permita aqui só abrir a Constituição Federal nesse aspecto. A Constituição, ela, em determinadas passagens, ela determina expressamente que o legislador infraconstitucional, ele criminalize determinadas situações. Me permita aqui só pegar o artigo, o artigo 5º, inciso 41 diz, artigo 5º, inciso 41, que é o artigo mais importante da Constituição, porque ele arrola os direitos fundamentais. Né? E ele diz, a lei punirá, né? Ou seja, é um mandado, é uma ordem para o Congresso Nacional, né, que tem a competência privativa para legislar sobre direito penal, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse é um mandado de criminalização explícito. A lei é explícita. Qualquer discriminação tem que ser punida, penalmente punida, pelo legislador infraconstitucional. No caso, como é direito penal, só o Congresso Nacional legisla sobre direito penal. Aí eu te pergunto, meu caríssimo Sérgio, e o especismo? Não é uma forma de discriminação? Veja, a Constituição diz, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E a discriminação pela espécie? Eu discrimino o outro porque ele não é homo sapiens. Né? Essa é uma base importante e que você conjuga com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, que além da regra da proibição da crueldade contra animais, ela tem implícito aí também o princípio da dignidade animal. É sempre importante, Sérgio, que todos os nossos ouvintes aí que estão nos vendo entendam
que a dignidade animal não está no Brasil mais apenas no plano da filosofia. Nós não precisamos mais, necessariamente, a filosofia é muito importante, eu admito, mas nós temos hoje material jurídico constitucional para dizer que os animais têm dignidade própria. E eu aponto aqui, Sérgio, é um dado muito importante. Na DIN da vaquejada, famosa DIN 4983 de 2016, o Supremo Tribunal Federal, pelo voto da ministra Rosa Weber, deixou absolutamente claro, textualmente no voto dela, ela disse que do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, decorre o reconhecimento da dignidade animal. Tá? E exatamente por isso que a gente constrói o princípio da dignidade animal, que quer o quê? Qual é o propósito do princípio jurídico da dignidade animal? Exatamente. Transformar animais coisa em animais sujeitos. Ninguém, nada que tenha dignidade própria reconhecida culturalmente pode continuar a ser tratado como coisa. Esse, Sérgio, é o nosso propósito. Nós estamos, nós dois aqui, esse é o nosso propósito fundamental. É fazer cumprir o princípio da dignidade animal para que nenhum animal possa continuar sendo tratado como coisa. Todos os animais, independentemente de projetos de lei, já no Brasil, pelo nosso texto constitucional, são sujeitos de direitos fundamentais, porque a Constituição lhes reconhece dignidade própria. Esse é o nosso ponto de partida para análise desses tipos penais. Isso é um tema extremamente importante, eu concordo, e estamos aqui para isso, para chegar, para falar disso. Nós temos aqui nós estamos agora com 70 participantes, e acredito que a maioria aqui não seja da área do direito, então, para muitos, os termos jurídicos ainda não são tão familiares. Agora, eu vejo que mesmo para os profissionais do direito, esse entendimento sobre a dignidade, sobre o direito animal, ele ainda está longe. Nós ainda estamos diante de um paradigma. E quando vemos, então, trazemos isso para a esfera da medicina veterinária, por exemplo, professor Vicente, quando a gente se vê diante de uma necessidade de fazer uma perícia de um crime contra um animal, né? Muitas vezes nós nos deparamos com esse problema do entendimento, né? Do objetivo principal daquela investigação. Por que a polícia foi atrás do caso? Por que o delegado solicitou uma perícia criminal em relação a um caso específico? E essa solicitação, ela vem assim, na forma de uma pergunta, né? Um quesito chamado houve maus tratos? Normalmente a pergunta é essa. E todo o bojo, todo o arcabouço, todo o caput do artigo 32, e tudo isso que a gente está falando sobre a Constituição e sobre a dignidade animal, de repente se vê reduzido a uma expressão chamada maus tratos. E que nós, no dia a dia, é muito comum que todos nós, no dia a dia, acabemos usando essa expressão, esse termo, como uma forma genérica, né? Só que se nós formos no aspecto técnico, e também no aspecto legal, né? Mas aqui falando do ponto de vista do médico veterinário, no aspecto técnico, só quem pode cometer os maus tratos é o responsável pelo animal. Por quê? Os maus tratos seria deixar de dar abrigo, deixar de dar alimento, água, deixar de levar para passear e de dar cuidados veterinários, né? Agora, existem muitas outras formas de abuso, né? De crime contra a dignidade animal, crime contra o animal, e que não se encaixam tecnicamente na expressão maus tratos. Portanto, seria importante a gente começar desde já, a adotar, ainda que só do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista técnico, porque por mais que haja um jargão popular de chamar tudo de maus tratos, mas que nós, profissionais do direito e da medicina veterinária, enquanto atuando nessa matéria, que a gente comece a usar os termos mais adequados, né? E não apenas reduzir. Sérgio, você tocou num ponto essencial. Não podemos desprezar o poder das palavras. Não podemos desprezar o poder que um novo vocabulário pode realmente ensejar em termos de mudança de cultura.
né? Em primeiro lugar, você pontuou exatamente um detalhe. Por que que nós chamamos o crime do artigo 32 de crime de maus tratos, se o próprio artigo 32 ele é composto de várias condutas, né? Ele é plural, não é apenas os maus tratos, o abuso, ferir, mutilar e até mesmo o parágrafo primeiro que quase sempre é ignorado, né? Também configura crime, né, do artigo 32, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existem recursos ou técnicas alternativas. É o mesmo crime, mas não é maus tratos. Aí você vai ter uma crueldade, você vai ter uma dimensão completamente diferente. Por isso que me parece necessário perceber que o artigo do 32, ele não é apenas artigo de crime de maus tratos. Ele é um artigo alternativo, com condutas alternativas. E que, por isso, quando nós falamos de crime contra a dignidade animal, isso melhor espelha a amplitude do tipo penal e chama atenção para aquilo que é o mais necessário. É o bem jurídico penalmente tutelado. Não é o meio ambiente, não é um crime ambiental, não é o equilíbrio ecológico que está em jogo. É a dignidade individual. Cada animal em si é importante e é relevante em termos penais, em termos constitucionais. Você tem toda a razão em relação a esse aspecto. Todos os animais têm a sua importância, um valor intrínseco por si só, e não como um bem, como uma commodity ou como digamos, um bem jurídico. No caso do meio ambiente, né? Ele é um direito difuso, né? É um bem jurídico de direito difuso, não é isso, professor? Pois é, e quando a gente trata do artigo 32, não tem nada de difuso. Nós identificamos, existe uma vítima. É importante sempre afirmar que existe uma vítima no artigo 32 e não é o ser humano, não é o dono, não é o proprietário. A vítima do crime do artigo 32 é o animal. Ele é o sujeito passivo desse crime, né? O bem jurídico penalmente tutelado é, de fato, a dignidade dos animais. Mas eu até vendo aqui as perguntas, doutor Sérvio, eu acho interessante porque, de fato, quando a gente vê o 32, é mais fácil definir abuso, e especialmente para o médico veterinário, eu tenho certeza que é muito mais fácil definir ferir e mutilar. Tá? Agora, maltratar, o que significa realmente esse núcleo verbal que domina o nosso debate? Né? Maltratar, para a caracterização como crime. Eu estou vendo aqui pessoas falando, inclusive, a questão psíquica, né? A violação, a danos psicológicos ao animal como caracterizador de maus tratos, ou eventualmente, talvez, como abuso. Né? Como é que o médico veterinário vai constatar a lesão psicológica ou psíquica do animal para a caracterização do crime? Aí é a pergunta que eu te faço, Sérgio. Mas para isso nós temos uma resposta, uma ótima resposta. Nós temos grupos, né? Nós temos diversos profissionais, médicos veterinários e também de outras formações que pesquisam a chamada ciência do bem-estar animal. A ciência do bem-estar animal, ela acaba fornecendo alguns critérios e indicadores que também podem ser usados por um perito para avaliar uma série de condições às quais o animal está submetido. Foi de olho nisso, foi vendo isso, percebendo isso, que a doutora Janaína Hammerschmidt, lá ainda em 2012, 2013, ela teve a ideia de fazer o mestrado dela desenvolvendo um protocolo de perícia de crimes contra animais baseado na ciência do bem-estar animal, sob orientação da professora Carla Molento, lá no Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR. Né? Ali começou a se desenvolver um protocolo,
a Janaína chamou de Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal, PPBEA, e ali ela dividiu, em resumo, ela pegou as 5 liberdades dos animais previstos, né, na ciência do bem-estar animal e dividiu essas liberdades em conjuntos de indicadores formados, subdivididos em grupos de indicadores de saúde, indicadores ambientais, indicadores de saúde e de comportamento. E a partir dessas informações que são colhidas durante a perícia, é possível se aferir o grau de bem-estar do animal e, a partir daí, se tirar algumas conclusões, inclusive sobre, que podem até consubstanciar uma conclusão sobre a ocorrência ou não de maus tratos. E nesses indicadores estão lá características comportamentais, psicológicas, questões relacionadas com o comportamento natural da espécie, mas tudo do ponto de... e que é critério, tem que ser critério para o bem-estar animal, do ponto de vista do animal, o que é interessante para o animal. Então, esse protocolo, ele é aplicado hoje, inclusive muitas pessoas, e em muitos lugares já até adaptaram, porque inicialmente esse protocolo era só para cães e gatos, hoje existem protocolos para uma infinidade de espécies, né? Inclusive para animais silvestres, e isso tem que ser levado em consideração, todos esses aspectos, não apenas se tem ou não tem alimento, se está ou não está gordinho e tal. Doutor Sérgio, esse protocolo está publicado em algum lugar que a gente pudesse acessar? Porque vocês, acho que todos os nossos que estão participando da nossa live, o Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, nós mantemos um site, um portal, no qual, eu até quero ver se eu coloco aqui, no qual temos muito material jurídico, artigos, legislação, todos os julgamentos do Supremo e também perícias, algumas perícias já estão catalogadas lá. E eu gostaria muito de poder publicar esse protocolo, viu, Sérgio? Seria muito interessante. Sem dúvida. Esse protocolo e também outras evoluções, né? Porque depois a Janaína fez o doutorado dela também nesse tema. O projeto Fauna Legal foi um projeto financiado pela CAPES, que teve várias bolsas de pesquisa para desenvolver protocolos dessa natureza. Então, nós temos hoje uma fartura de protocolos nesse sentido e muito fácil de encontrar na internet. Para todos que estão nos ouvindo, que tiverem curiosidade, basta pesquisar no Google protocolo de perícia em bem-estar animal e vocês já vão encontrar muitos documentos relacionados a diversas espécies, todos muito interessantes, prontamente aplicáveis na rotina. Eu vou tomar a liberdade, Sérgio, de colocar o meu e-mail aí, da Universidade Federal do Paraná, para quem, especialmente os médicos veterinários que tiverem protocolos como este, tá? Por favor, nos mandem, porque esse site, ele é o primeiro site do Brasil a reunir só material jurídico do direito animal. Não temos no Brasil nenhum outro portal só com material jurídico. E só que o material jurídico ele precisa também contar com o material da medicina veterinária técnica, legal, né? Porque é exatamente isso que tem que subsidiar as decisões dos juízes. Então, por favor, quem puder me encaminhar, né? Quem conhecer protocolos de avaliação de maus tratos, por favor, me encaminhe, que isso realmente... E eu quero postar e deixar isso público para que todo mundo que trabalha com essa área possa acessar, né? Inclusive, professor, isso aí me lembra de uma correlação, e inclusive o senhor é familiar com ela, que a partir desse trabalho da Janaína e também da Luciana Vargas, em torno desse tema da perícia com base na ciência do bem-estar animal, foi possível ter um entendimento que elas estão adotando e outros colegas no Brasil afora já começam a adotar, que é aquela gradação. Que veja só, o artigo 32... ele não prevê a modalidade culposa, só a dolosa, certo? Então, a partir do protocolo de perícia em bem-estar animal, é possível se verificar aqueles casos intermediários. Aqueles casos em que você percebe que não há uma violência intencional contra o animal, entretanto,
o animal não está bem tratado. Seria, como que dizer, aquele maus tratos do ponto de vista técnico. Esses maus tratos, eles não podem continuar se repetindo. É necessário, então, nesse caso, se não há o dolo, é necessário uma adaptação, uma adequação. O PPBEA, ele permite isso, permite que se identifiquem os casos em que é necessário uma adequação, é necessária uma adequação na forma como os animais são tratados. Se o abrigo não está correto, então que se adeque o abrigo. Se a alimentação não é a mais adequada, então que se dê o alimento mais adequado, que o animal seja levado para passear, enfim, que se tome todos aqueles cuidados que são previstos pela boa prática da guarda responsável, né? Isso tem que ser analisado, porque nem sempre nós estamos diante de um crime, mas muitas vezes estamos diante da necessidade de adequação. Aí você toca num ponto-chave nesse processo todo, né, de combate aos abusos, aos maus tratos e às ofensas à dignidade animal. Em primeiro lugar, o que você revela, e aí eu conheço o trabalho da professora Luciana Vargas, da professora Janaína, desses profissionais que atuam junto à administração pública, que, de fato, a administração pública tem o primeiro papel, a entrada da questão, ela se dá quase sempre pela atuação do pessoal dos centros de proteção animal dos municípios. Quando esse centro realmente é organizado, você vê que o primeiro atendimento às ocorrências de maus tratos se dá por uma equipe, ou pelo menos por um médico veterinário, pelo fiscal, por assim dizer, que vai fazer o atendimento. E a doutora Luciana Vargas ela já me mostrou, ela deu até uma palestra para nós lá na Universidade Federal do Paraná, mostrando essa gradação que realmente é importante para fazer a separação entre o dolo, né, a intenção e a negligência. Né? De fato, a pura negligência, enquanto culpa, né, ela não caracteriza o crime do artigo 32, mas, sem sombra de dúvidas, pode vir a caracterizar uma infração administrativa. Né? E aí, consequentemente, poderá haver um outro tipo de punição, a punição administrativa, que veja bem, né, Sérgio, considerando aquilo que é uma reclamação geral e com toda a razão, a penalização pelo crime do artigo 32 é muito branda, né? De 3 meses a 1 ano, que faz com que se considere esse crime como um crime de menor potencial ofensivo que se submete ao procedimento da lei dos juizados especiais criminais. Né? Então, de certa maneira, existe um ceticismo quanto à intervenção penal, criminal. Né? Não se confia muito que a esfera policial vai poder dar conta do recado. Né? De maneira que a atuação administrativa prévia pode muito bem ocupar um espaço importante nessa repressão. Agora, para que isso aconteça, Sérgio, a doutora Luciana bem sabe, e todos aqueles que têm uma atuação nos centros de proteção animal, é indispensável. E esse ano, pelo menos até agora, é ano de eleição, não se sabe se essas eleições municipais vão ser adiadas ou o que pode acontecer. É absolutamente indispensável que os municípios tenham leis, né, códigos próprios de proteção animal, que eu prefiro chamar códigos de direitos animais, catalogando as sanções, catalogando as infrações e as sanções administrativas para que o fiscal, para que o agente, para que o médico veterinário que vai estar lá na ponta fazendo o atendimento dos maus tratos possa ter a ferramenta jurídica para atuar. É muito difícil você conseguir ter um trabalho administrativo com eficiência se o médico veterinário, o fiscal, enfim, o agente público que está atendendo a ocorrência não tem
legislação a respeito. Aí ele pensa se ele vai aplicar a legislação estadual, a legislação federal, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E aí fica muito difícil. E aí você facilita a defesa do transgressor. Porque aí ele se ampara no princípio da legalidade. Opa, não tem lei, você não pode me punir. Né? E veja, as punições pecuniárias, a punição em dinheiro, nós sabemos hoje que elas têm um papel fundamental e que às vezes, e talvez muitas vezes, elas sejam mais eficientes do que propriamente pensar em levar alguém para a cadeia. Né? Hoje, levar para a cadeia, não se sabe se isso ainda é algo que a gente possa investir realmente muita força. Né? Cadeia a gente já nem tem para os criminosos que precisam ir para a cadeia, e aí ficam inventando mil coisas para... Enfim, eu aposto muito, vendo o trabalho, claro, vendo o trabalho exemplar, né? Os exemplos que nós temos aí, São Francisco do Sul, aqui em Curitiba, Pinhais, enfim, quando nós temos uma retaguarda municipal, com gente capacitada, e com lei municipal, com código de defesa animal, com um conselho municipal de defesa animal, a repressão é outra. E aí você bem apontou. A administração pública deu a chance. Olha, você precisa se ajustar. Você não está atendendo bem o teu animal. Agora, ele não se adapta, ele não se esforça, aí ele assume o risco, né, da punição penal, e aí sim nós podemos caracterizar aí a transgressão criminal e submeter o sujeito à punição do artigo 32. Sérgio, vamos chamar a atenção de todos os nossos ouvintes, porque é ano de eleição, né? Se nós temos aí candidatos a vereador, candidatos a prefeito, precisam saber da importância de um código, de uma lei orgânica para a disciplina dos direitos fundamentais dos animais, ou pelo menos, né, para se estabelecer infrações administrativas e sanções administrativas com o objetivo de instrumentalizar a atuação da fiscalização animalista. Olha, Sérgio, eu prefiro falar fiscalização animalista e não ambiental. Não é fiscalização ambiental, é fiscalização animalista para saber o bem-estar do animal e se a sua dignidade está sendo preservada. Né? Nós temos que apostar nisso, Sérgio, porque, de fato, eu não, infelizmente, eu não tenho muitas esperanças de ver o Congresso Nacional aumentando a pena do artigo 32. Sinceramente, pelo menos no atual governo, eu não tenho esperança que isso realmente venha a acontecer. Né? Por isso que a gente tem que contar com essa atividade administrativa de fiscalização com legislação própria. Cada município tem que ter uma legislação própria, prevendo as sanções, prevendo a possibilidade, por exemplo, quando é que um cão, por exemplo, pode ser resgatado, pode ser retirado de alguém, em que condições, isso é muito importante. Sabe que você tocou no ponto central dessa questão. Nós precisamos valorizar o fiscal. O fiscal, nós temos que ter fiscais em maior número e com melhor remuneração, com melhor capacitação, porque no final das contas nós temos muito mais fiscais do que policiais, e o ideal é que seja assim. Por quê? Vejam só, é claro que é legítimo e nós devemos brigar para que as penas pelos crimes animais, que essas penas elas sejam majoradas, que elas sejam elevadas. Eu não nego isso, eu não nego isso. Mais gravosas, sem dúvida. Agora, não é só isso. Nós não podemos ficar somente esperando isso, que a pena prevista para o artigo 32 seja aumentada, e a gente não considerar um fato que as pesquisas científicas já demonstraram, que mais de 80% dos casos, das denúncias, das notícias crime por infração ao artigo 32, na verdade, são negligência. Isso, professor, está lá nos estudos, está nas pesquisas, várias pesquisas de mestrado e de doutorado que já demonstram isso. Mais de 80% dos casos caem na negligência. Isso, portanto, não é caso para a polícia. Vejam,
Todos nós queremos uma polícia eficiente. Quando sabemos de um caso de crueldade, claro, queremos que a polícia esteja lá presente, que retire o animal daquela situação de perigo e que efetue a prisão do infrator. Agora, quando nós falamos de negligência, nem sempre é esse o caso. Eu faço uma analogia, até pedindo uma licença para entrar muito no campo do direito agora, mas isso é inevitável quando a gente fala de crime, não é? Que seria o seguinte, como é que acontece em relação aos maus-tratos a crianças? Será que toda vez que uma criança é maltratada, a polícia entra lá na casa, derrubando a porta, e prende os pais, leva os filhos para um abrigo? É isso que acontece todas as vezes? Não, não é isso que acontece, porque no meio do caminho tem instituições intermediárias, tem um conselho tutelar, tem a previsão da atuação de psicólogos, de assistentes sociais, que vão averiguar em cada caso se é ou não um caso para perda da guarda ou uma readequação, uma readaptação, uma reeducação daquela família. Aquela família que muitas vezes é uma família doente. É o mesmíssimo caso. A gente transpõe esse mesmo raciocínio para a situação dos animais. Nós temos que ter uma instância intermediária para esses casos de negligência, em que se possa avaliar efetivamente se é um caso para perda de guarda ou se é possível que se dê um prazo para adaptação, que se faça um programa de reeducação, de readaptação, para famílias que muitas vezes nem sabem como cuidar adequadamente dos seus animais, ou muitas vezes não têm os recursos financeiros para cuidar dos animais, como não tem para cuidar dos próprios filhos também. Então, essa questão social, ela é muito relevante nesse tema também, nesse aspecto também. Então, se nós vamos separar o que é negligência do que é caso de polícia, quem são as pessoas mais adequadas para fazer essa separação? Se nós não temos um conselho tutelar animal, os fiscais. Aqui nós caímos necessariamente na questão dos fiscais. Os fiscais que são aqueles que muitas vezes, na maioria dos municípios, são os primeiros a chegar no local onde há uma denúncia. Ele tem que ter o treinamento para saber identificar o caso e para dar um encaminhamento mais adequado em cada caso concreto. Eu tenho uma palestra até, doutor Sérgio, chamada de Política Municipal de Direitos Animais, que eu demonstro que a nossa Constituição, ela é o artigo, me permita só aqui localizar para que todos tenham, quando trata da política de desenvolvimento urbano, está aqui. O artigo 182 diz: a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ela não fala dos seus cidadãos, das pessoas e dos seres humanos. É dos habitantes, de maneira que também os animais têm que ser incluídos no plano, na política de desenvolvimento urbano dos municípios. Daí a base constitucional para as leis municipais de direitos animais, na qual, ao meu ver, é necessário a integração do Conselho Municipal de Direitos Animais, exatamente para integrar as secretarias, porque é uma reclamação recorrente às divergências entre meio ambiente, saúde, cada qual tendo uma perspectiva diferente sobre as temáticas relativas aos animais. Quando você tem um conselho municipal interagindo, né, fazendo com que haja uma interação entre as várias secretarias, é muito mais interessante para você fazer uma política de direitos fundamentais, né, e favorecer efetivamente a atuação administrativa, a fiscalização, e com um pessoal capacitado é bem diferente, né, você ter uma atuação de ponta aí dentro dos municípios, né? E só me permita, eu não posso terminar essa live sem falar, Sérgio, do decreto 24.645 de 1934, que teve vários apontamentos aqui na live,
na verdade, eu escrevi um artigo ano passado e que vai ser publicado agora, tá tudo arranjado para sair publicado na próxima edição da Revista Brasileira de Direito Animal, da RBDA, da Universidade Federal da Bahia, em que eu escrevi em coautoria com o Tiago Brizola, que foi meu aluno, e é meu aluno na Universidade Federal do Paraná, na pós-graduação em Direito, em que ele fez uma pesquisa histórica que não tem precedentes no Brasil sobre as origens do decreto 24. Como é que aquele decreto, como é que Getúlio Vargas chegou na cabeça dele e ele baixou um decreto como aquele tão extraordinário e avançado lá para a década de 30, né? Porque é o primeiro Estatuto Geral de Proteção Animal. É a primeira lei a catalogar em termos gerais a caracterização de maus tratos, no artigo 3º, né? E é muito importante, isso é muito importante do artigo, que a segunda parte do artigo é para demonstrar que, ainda que parcialmente, o decreto 24.645 está em vigor. Ele não está em vigor plenamente, claro que não. Por quê? Porque hoje nós temos o artigo 32 da Lei 9.605, de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, que criminaliza, né, as ofensas à dignidade animal. Porém, sem sombra de dúvidas, é aquela tipologia de situações do artigo 3º, né, muito avançada na época, né? Todas aquelas hipóteses do artigo 3º, sim, você vai dizer, o crime de maus tratos, o crime contra a dignidade animal, não está mais no decreto. De fato, não está. Está na Lei 9.605 de 98. Mas, para definir o alcance da palavra maus tratos, o intérprete do artigo 32 pode continuar usando o artigo 3º da lei do decreto 24.645. Por que esse decreto não foi revogado? Porque alguém vai objetar. O Collor de Mello, o presidente Collor, editou um decreto revogando, entre outros decretos, ele revogou o decreto 24.645. Porém, é a mesma coisa. Você não pode pensar, por exemplo, que uma lei infraconstitucional pode revogar algum artigo da Constituição. Isso é um absurdo falar isso, né? O decreto da época do Getúlio Vargas, do primeiro governo Vargas, ele tinha a natureza de lei ordinária. Ele era uma lei, ele não era um mero decreto presidencial. E a demonstração mais clara disso está na circunstância que esse decreto ele não veio para regulamentar absolutamente nada. Ele não veio regulamentar uma lei existente. Ele criou novos direitos e deveres. Ele criou crime. Nunca um simples decreto presidencial pode criar crimes. Nunca pôde e não é. Né? Nem mesmo naquela época. Por quê? Porque o decreto 24.645, ele tinha natureza jurídica de lei ordinária. E somente uma outra lei ordinária posterior poderia tê-lo revogado, o que nunca aconteceu. Né? De maneira que, claro, houve uma derrogação, parcialmente ele foi revogado, nas partes, nos artigos que dizem respeito a crimes. Claro, você não vai procurar o crime contra a dignidade animal nesse decreto. Você vai procurar na lei dos crimes ambientais. Mas para interpretar a lei dos crimes ambientais, você pode continuar usando o decreto, o artigo 3º do decreto, que é lei. Porque aí eu também, é sempre importante observar que todos sabem que o Conselho Federal de Medicina Veterinária editou a resolução 1236 de 2018, catalogando hipóteses de maus tratos. Mas é importante lembrar que a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária é uma norma infralegal. Ela está abaixo da lei. Acima dela estão as leis. E dentre as leis, o decreto 24.645. E por isso, até no nosso site,
no nosso portal, Sérgio, eu tenho precedentes. Aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já aplicou o decreto exatamente para dizer, para dar o alcance da palavra maus tratos, né? Para que seja mais fácil para o juiz, por exemplo, definir o que é, o que não é maus tratos. Veja que, me permita só dizer, veja que uma das coisas que o decreto lá do Getúlio Vargas já proibia, que já considerava maus tratos, abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado de gestação. Isso já era maus tratos na época de Getúlio Vargas. Utilizar em serviço animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado, desferrado, sendo que esse último, enfim, prender, conduzir animais, transportar animais, encerrar em curral, deixar de ordenhar vacas, manter animais encerrados com outros, enfim, tem uma série de situações de maus tratos que podem continuar sendo utilizados para a definição do alcance dessa palavra. Não há dúvidas que o decreto, ainda que parcialmente, ele está em vigor. Outra coisa, eu estou vendo aqui também os comentários aqui, temos muitas participações bem interessantes aqui, ó. Estou vendo aqui a participação do Felipe Aníbal, né? Falando da resolução, que a resolução precisa de revisão. Agora, falando sobre esses aspectos, né? Nós temos resoluções, nós temos também as legislações municipais e estaduais, né? Mas como já bem falou aqui o professor Vicente, apenas reforçando, né? Esses documentos não têm o condão de prever o que é crime ou não, né? Isso tem que ser estabelecido por lei federal, não é, professor? Agora, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ela vem para disciplinar a conduta ética de médicos veterinários e zootecnistas na sua conduta profissional. Então, o profissional médico veterinário, zootecnista, que infringir as previsões da Resolução 1236 de 2018, ele pode responder no Conselho de Ética. Agora, nada impede que também outras esferas apliquem ou utilizem a resolução por analogia, assim como as leis estaduais e municipais. Estou correto em falar dessa maneira, professor? Claro. Sim. Mas como? Só o único cuidado. Direito penal, ele é de competência legislativa privativa da União, do Congresso Nacional. Só os órgãos federais podem legislar a respeito disso. Por isso, para fins de caracterização do crime, eu teria dificuldades em afirmar que você pode usar leis estaduais ou municipais para tanto, né? Por isso que eu prefiro aí o decreto 24.645, que tem status de lei, né? Nesse aspecto, sim, né? Agora, Sérgio, me parece que nós já estamos quase no final da nossa live, e eu prometi para mim mesmo que eu não deixaria de falar, assim, de um tema que para mim é o mais angustiante. É o mais angustiante. E que eu preciso de respostas. Eu estou à busca de respostas. Você sabe que no âmbito da pecuária existem centenas de resoluções administrativas do Ministério da Pecuária, da Agricultura, de órgãos vinculados a esse ministério, regulamentando práticas de manejo para lida com bois, vacas, com as galinhas, porcos, enfim. Existe uma resolução, inclusive, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que permite, por exemplo, regula a possibilidade de marcar com ferro quente os bois. Marcar com ferro quente os bois, isso não é uma prática costumeira apenas. Isso está regulamentado por resolução do Ministério da Agricultura. Essas resoluções, elas chegam a dizer que quando o boi, o objetivo é usar o boi para produzir couro, a marca de ferro pode ser feita no rosto do boi. E evidentemente que isso é ferir o boi. O boi não recebe nenhum tipo de anestesia. Como não recebe o frango,
na hora da debicagem, né? Como não recebe anestesia em porco na hora de mutilar, né, o rabinho lá do porco, que é mutilado, isso com regulamentações do Ministério da Agricultura. Acontece que todas essas práticas, utilizadas especificamente na pecuária, enquadram-se na descrição do crime do artigo 32. E por que é que nós não vemos nenhum tipo de iniciativa penal, criminal, policial contra essas práticas? Eu sei, a resposta que eu tenho ouvido, porque essas práticas não estão contrariando, elas estão autorizadas por regulamentações administrativas, né? Mas aí a minha pergunta, o meu retruco, mas pode uma regulamentação administrativa violar a regra da proibição da crueldade, que é de índole constitucional? Será que o direito penal animal, será que o artigo 32, ele só foi pensado para atender maus tratos de cães e gatos? Esse é o nosso universo? Nós estamos todos nós aqui reunidos só para atender esse universo de cães e gatos? E todos esses... Eu tô escrevendo, esse tempo de pandemia está me ajudando a escrever e a pensar. Eu fui fazer um levantamento estatístico, Sérgio, e me deparei com estatísticas assim monstruosas, de um verdadeiro holocausto. Só de galinhas, só de frangos, no Brasil, ano passado, mataram-se 5,8 bilhões de indivíduos, só no Brasil. Bilhões. Nos Estados Unidos, 9 bilhões de animais, só de galinhas, só de frangos. Professor, o debate está realmente excelente. Tenho certeza que a maioria aqui gostaria de continuar, mas infelizmente nosso tempo está realmente acabando. Pelo menos eu falei. Agora se virem para entender isso. O que faremos? O que faremos? Precisamos fazer alguma coisa. Agora se virem para responder. Mas, gente, eu quero agradecer demais a participação de todos aqui. Foi uma live excelente. A participação de todos aqui foi incrível. Todos aqui mandando muitos comentários. Infelizmente, a gente não consegue ler todos aqui ao vivo e responder todos, né? Nós temos aqui que agradecer a presença do professor Vicente Ataíde, que a gente sabe que a agenda dele é extremamente ocupada, ele inclusive teve live ontem, provavelmente vai ter outras lives em breve aí, quem quiser pode acompanhar. E também ele é professor da UFPR, e ele ministra aulas na Escola da Magistratura, ele tem sempre uma atividade acadêmica muito intensa, publica muitos artigos, e vem batalhando muito pelo reconhecimento do direito animal no Brasil. Queremos agradecer a Peritos Vet, que teve a iniciativa desse encontro aqui hoje, também agradecer o apoio da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, que a presidente, a professora Norma, a doutora Norma, também apoiou essa live aqui, e ela também vem promovendo alguns encontros para a gente discutir as questões da medicina veterinária legal. Professor Vicente, muito obrigado. Deixo aqui, vamos ver se tem um tempinho para as suas últimas considerações. Eu que agradeço, doutor Sérgio, pela possibilidade, pela iniciativa. Eu estarei numa live agora, essa semana, na sexta-feira, acho que são às 18 horas, no meu Instagram está lá, patrocinada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, pela SVB, né, em escala nacional, para tratar de ética e direito animal à luz da ética vegana, enfim, é uma outra discussão